Eu gostaria, porque ser-me-á difícil para todos de compreendermos plenamente o tema desta noite, que vamos necessitar de ler todos, aqueles que estão em vossas casas, abram a Bíblia, portanto, na Epístola a Filemão, e aqueles que estiverem aqui connosco podem abrir também e acompanhar-nos de alguma forma na leitura. Trata-se, portanto, de uma carta que é escrita por apóstolo Paulo e é dirigida a Filemão. Este livro é um livro curioso porque é o único livro da Bíblia que nós raramente o mencionamos, não é? Todos os livros das Sagradas Escrituras têm um ou dois textos, um ou dois parágrafos que se encaixam certamente no raciocínio de vários assuntos, de vários temas. E muito raramente, eu não me recordo, quer como pastor, quer como membro de igreja, que foi durante muitos anos também, continua a ser, que alguém tenha feito referência a um texto de Filemão. Portanto, assim, eu não vou ler, portanto, a saudação inicial, portanto, vou partir do versículo 4, diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Agora, versículo 8. Pois bem, ainda que eu me sinta plenamente em liberdade de Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo, sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, portanto, na prisão. E antes, solicito em favor do meu filho, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como a de por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Sim, irmão, que eu recebi de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo que estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que pedido. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Bom, nós estamos, como disse, aqui na presença de um relato das Escrituras que às vezes tem uma leitura assim, tanto ou quanto difícil de entender à primeira vista. Mas podemos explicar alguns pormenores, dar alguns pormenores de imediato, que é assim, portanto, a Carta de Filemão é um livro que conta uma história extraordinária, diríamos, com três personagens distintos. Neste caso, o remetente de uma carta, portanto, trata-se de uma epístola, de uma carta que é enviada. O remetente trata-se do apóstolo Paulo. Aqui refere-se também a Timóteo, não é? E em relação ao destinatário, o destinatário é, portanto, Filemão. E o teor da carta, o assunto, é acerca de um escravo de nome Onésimo.
Do relato bíblico aprendemos que Filemão foi convertido por Paulo, que além de o ter convertido, era seu amigo também. E aparentemente este homem era um homem de largos recursos, conhecido pela sua generosidade para com os irmãos, portanto, necessitados. Quanto a Onésimo, era um escravo que não sabemos em que circunstâncias e porque é que ele fez isto. A determinada altura, ele fugiu da casa de Filemão, seu senhor, e partiu. Não sabemos verdadeiramente a causa, mas se calhar mais à frente poderemos dar algumas dicas que nos possam certamente ajudar. A sua fuga era tremendamente desfavorável para si, porque sendo encontrado, como quase sempre todos os escravos que fugiam dos seus senhores eram encontrados, seria certamente castigado, fustigado, não é? Chicoteado, se possível quisesse o seu dono até à própria morte, pois não tinha nada que dar satisfações, era certamente a consequência. E mesmo não sabendo verdadeiramente a causa que o levou a fugir, só o facto de fugir já era tremendamente penoso para ele. Paulo estava, como nós vemos, portanto, estava em Roma, preso pelo Evangelho, tinha passado 2 anos no coração do Império e na sua prisão, penso que de alguma forma ele recebia todas as pessoas sem grande constrangimento. Penso que pelo facto de ele estar preso, apesar de tudo, terá já ganhado a confiança e a generosidade daqueles que o prendiam, de forma que ele ia recebendo pessoas que sabiam que Paulo estava preso e então iam ali, estando com ele, e, enfim, o visitavam, e este ia anunciando o reino de Deus, ensinando a história do Senhor Jesus, como disse, sem qualquer impedimento. Assim, vamos então ler o relato outra vez. Desculpem lá, mas eu penso que se fôssemos ler isto versículo a versículo, sem termos uma ideia geral do livro, seria certamente um bocadinho mais complicado. Então, portanto, vamos ver a saudação que é enviada, portanto, por Paulo a Filemão. E diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa, graça e paz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, como disse, esta carta tem um remetente, mas não é só Paulo, também Timóteo dá a ideia, portanto, nosso irmão Timóteo estava com ele, e, portanto, ele enviou, portanto, as saudações a toda a igreja e a alguns irmãos, portanto, em particular, a Áfia e a Arquipo. O que é certo é que a epístola era enviada, portanto, foi enviada a Filemão. Depois, nós vemos aqui a fé e o amor de Filemão em relação àquela igreja. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação, porquê? Pela tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Portanto, haveria certamente irmãos que tinham algumas dificuldades económicas, financeiras, e ele então um homem de algumas posses, podia realmente pôr alguns dos seus recursos ao benefício de muitos dos seus irmãos. Então Paulo escreve a Filemão e começa primeiro por cumprimentá-lo, depois por elogiá-lo e por fim avisá-lo. Avisá-lo de que ele vai receber uma coisa que lhe convém. Vai receber uma coisa que lhe convém. E isto pode, à partida, ser um aparente enigma, mas ele faz um pedido muito especial. Ele vai enviar uma coisa que convém a Filemão ouvir e tratar deste assunto, e diz: pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém,
Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo. Portanto, lá está. Aqui ele envia uma carta a dizer que ele vai receber uma coisa que lhe convém, vai receber uma encomenda juntamente com a carta, ou talvez o próprio portador da carta é esta coisa que lhe convém, este assunto que lhe convém tratar, e diz assim, no qual, portanto, todavia peço-te antes de caridade, tal como sou Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Quer dizer, vamos ver um bocadinho mais à frente, pronto, podemos agora aqui abrir este parêntese. Onésimo era um escravo de Filemão, que tendo cometido um delito em casa do seu senhor, quando se vê descoberto, ele teme pela sua segurança. E o que é que ele faz? Ele foge. E foge para onde? E foge para quem? Diga-me um escravo que há muito se tinha perdido dos rastros da sua ascendência, da sua vida familiar, dos seus familiares. Agora, de repente, ele foge e sabem que a situação do escravo era tremenda, porque muito dificilmente um escravo escapava ao retorno. Os senhores terminavam sempre por combinar uns e outros e facilmente descobririam aquele que, de alguma forma, tivesse fugido dos seus senhores. Portanto, ele foge para onde? Quem é que poderia valer nesta situação trágica? E a primeira reação, aquele pensamento que lhe vem à cabeça, à mente, quem era? Era Paulo. Porquê? Porque ele lembra certamente do momento em que Paulo tinha convertido o seu senhor, Filemão, e, enfim, da igreja que se reunia ali na casa do seu senhor e das pessoas que vinham e que partilhavam da experiência uns dos outros, do enriquecimento espiritual. E ele então disse, eu só tenho provavelmente uma pessoa que me poderá valer nesta dificuldade, que é o apóstolo Paulo. Mas atenção, é que Filemão estava na cidade de Colossos. E já sabemos que há duas epístolas, não é? Primeiro ao segundo, portanto, Colossenses. E esta carta que é enviada a Filemão não é mais uma carta aos Colossenses. É enviada a um colossense, que neste caso era Filemão. Portanto, alguém que fazia parte da igreja primitiva, da igreja primitiva de Deus, na cidade de Colossos. Só que ele vai empreender uma viagem. Tive cuidado de ir consultar, e hoje é fácil, através do Google, não é? Vermos, e como naquela altura todas as cidades e todos os caminhos iam dar a Roma, mesmo nesta altura era fácil determinar os quilómetros, e a informação é tão precisa que diz que de Colossos a Roma eram 1900 quilómetros de distância. Agora eu pergunto, como é que um escravo consegue empreender uma viagem daquelas sem ser visto? Portanto, ele não poderia ter mais o aspecto de um... Estamos agora a tentar adivinhar um pouco. Ele teria que disfarçar, certamente, não poderia ter o aspecto andrajoso de um escravo, e deveria ter dinheiro para empreender uma tal viagem. E aquilo que se entende, que o que fez que Onésimo fugisse, foi porque muito provavelmente ele terá cometido uma espécie de algum furto. E como disse, para fazer uma viagem tão longa, ele teria que ter algum dinheiro consigo. E todos os analistas, portanto, teólogos que analisam esta situação, deitam como principal sugestão para a sua fuga ele ter defraudado o seu senhor numa espécie, portanto, de roubo pecuniário. Faria aqui um raciocínio, um bocadinho de paragem, no momento do contexto social que nós vivemos. Eu ontem tinha acabado de saber que tinha passado uma notícia no telejornal sobre uma manifestação e uma contra-manifestação
Então à noite tive cuidado de ir buscar, às vezes consegue ir buscar as notícias atrás, mais ou menos, dentro daquilo que nos interessa ouvir. E no momento em que a consciência moral das pessoas está mais desperta, e diríamos de alguma forma mais trabalhada, muitas pessoas criticam a passividade de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos fundadores da igreja primitiva, porque parece que Jesus e o Evangelho em geral não cuida com tanto preceito a questão da escravatura. Parece que, aliás, o apóstolo até aconselha que os servos, os escravos, nós na Bíblia às vezes nunca sabemos quando é que é servo, quando é que é escravo. Porque na Bíblia o termo que aparece é doulos em grego, não é? E doulos pode ser traduzido pelas duas coisas, por escravo e por servo. Para aquela altura, o servo certamente, o escravo era só uma figura por si identificativa. Mas, no seu tempo, parece que a escravatura passou ao lado do Senhor Jesus. Ora, que eu saiba, ou que nós saibamos, o Senhor Jesus nunca foi apanhado numa manifestação contra a escravatura, com pancartas e cartazes a dizer abaixo a escravatura. Mas quando nós lemos a Epístola de Filemão, vemos que, afinal, o Evangelho também trata desta situação de forma clara e evidente. Esta é realmente um tesouro, sobretudo pela diplomacia, pela arte, pelo engenho, pela finura com que o apóstolo Paulo lida com esta situação em relação a Onésimo. Sabem, meus queridos irmãos, eu não quero fazer disto um tratado sobre a questão da escravatura, não é isso que... Mas as grandes transformações da sociedade carecem muitas vezes de tempo para serem aceites. O mundo e a sociedade, por vezes, não está ainda maduro para ouvir, para mudar de opinião ou de atitude. E não podem fazer isto sem grandes constrangimentos, com grandes confrontos e muitas vezes perturbação social. Pronto, como sabemos, não queria mencionar, mas aquilo que o noticiário foi procurar era aquela situação dos refugiados em Ceuta, que de repente pessoas que com coração sensível a esta causa dos refugiados fazem uma manifestação a favor dos refugiados, mas logo a seguir vem que uma contra-manifestação, e o mundo tem sido assim realmente. Às vezes as situações que são válidas, são causas justas, muitas vezes quando apresentadas assim para a frente sem uma grande preparação, muitas vezes geram em si, têm um retorno, infelizmente, contraditório. Mas voltemos então assim à nossa história em relação ao Onésimo. Então Paulo envia Onésimo de volta. E agora nos versículos 13, 12 a 14 diz: eu e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Aqueles que repararam certamente no título da meditação que eu coloquei nos meios de comunicação social era que de coração a coração. E isto às vezes tem muito mais impacto quando é o testemunho pessoal baseado na amizade, na compreensão, na tolerância individual, do que às vezes, como disse, em grandes manifestações. E diz: eu bem quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Quer dizer, neste caso, portanto, Onésimo, quando foi para junto de Paulo, como se disse, fez uma viagem tremenda, mas não sei quanto tempo ele demorou, não é? Se calhar alguns meses, se calhar mais de um ano, para chegar até ao encontro de Paulo. E ele então começa por ser convertido logo. Quer dizer, tratávamos de um escravo que era um transgressor, que tinha feito alguma coisa que era incorreto, mas logo o apóstolo Paulo cuidou de quê? Tratou de o admoestar, de o levar ao arrependimento e à conversão. Então, movido pelo amor de gratidão, ele se afeiçoou a Paulo
e começou a prestar-lhe serviço pessoal que ele pedia. Visitando na cadeia, não sabemos que tipo de apoio. Podemos aventar algumas coisas, talvez levar um pouco de água fresca, de alguma comida caseira naquele tempo, talvez levando-lhe um pouco de detergente, de sabão, ou levando, ou recolhendo e levando roupa para lavar, o que é certo é que ele tratava. E Paulo fazia-lhes falta que ele estivesse ali com ele. Mas ele tinha um problema. Se ele tivesse Onésimo ali com ele, ele nunca tratava da causa de Onésimo. Onésimo continuaria sendo o quê? Um transgressor, um refugiado e uma pessoa afastada certamente de qualquer direito na sociedade. Então Paulo insiste que o receba. Versículos 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Quer dizer, ele durante algum tempo saiu da tua casa, mas se calhar agora tens a oportunidade de que ele se recebas e que ele fique contigo para sempre. Agora, aqui é que está certamente a elevação deste apóstolo Paulo, que era certamente um diplomata por excelência. Diz, vais recebê-lo não como escravo, não como servo, mas mais do que o servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como ao Senhor. E depois diz o seguinte, e se Onésimo te causou algum dano, se me tens por companheiro, recebe a si mesmo. E se alguma coisa ele te deve, por isso nós estamos aqui a compreender que muito provavelmente se tratava de alguma fraude, de algum delito, de alguma espécie de roubo que ele tivesse feito, ele diz, vá, portanto. E agora é aqui que ele diz, no passado, nos textos anteriores, diz, quando ele, em certo sentido, te foi inútil, mas agora é útil a ti e a mim. Porque se há uma pessoa em casa que tem um criado, ou uma empresa qualquer que tem um empregado, quando o empregado trabalha, é útil ao seu senhor. Mas se o empregado comete uma fraude, então diríamos que é inútil, não é? Portanto, que outrora ele foi inútil, mas agora útil. Porque aquela situação ia permitir que Filemão abrisse realmente os seus horizontes e pudesse receber agora o seu servo que eu tinha defraudado, num contexto em que um caso semelhante seria logo imediatamente a morte, e ele vai recebê-lo, ou vai enviá-lo de forma hábil. E diz, se me tens por companheiro, recebe-o a mim. Versículos 17 a 20. Recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, que te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, próprio Paulo, escrevi com o meu próprio punho, com a minha própria mão, e disse, eu pagarei. Isto nos transporta certamente um pouco à parábola do bom samaritano, não é? Recordam-se, não é? Que foi entregar aquele pobre que foi assaltado e conduziu, portanto, a uma estalagem e disse, se te for causar algum problema, eu virei e pagarei a sua dívida. É assim, meus queridos irmãos. Depois, para terminar, vamos concluindo esta parte. Escrevi confiado na tua obediência, sabendo, estamos agora a ler o versículo 21, sabendo que tu farás mais do que aquilo que eu te pedi. Aqui é que é extraordinário a forma como Paulo trata desta situação realmente com um requinte, com uma sabedoria, dizendo, insinuando, eu estou convencido que vais fazer até mais do que aquilo que eu te pedi. Que é como quem diz, se for preciso passar as caminhadas a segunda milha,
tu certamente o farás com facilidade. E depois então termina por dizer, preparem-me também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações hei de ser recebido novamente junto de vós. É assim, meus queridos irmãos, eu queria só dizer o seguinte, nós conhecemos certamente uma personagem na história que ficou certamente muito famoso e admirado, ainda hoje admirado e respeitado, embora já tenha partido há muito tempo. Todos já ouviram falar de Martin Luther King. Este homem, contrariamente àquilo que as pessoas podem imaginar, ele não era propriamente, ou não foi propriamente apenas um político, foi um pastor evangélico, portanto ele era um pastor batista, e ativista nos Estados Unidos, que se tornou uma figura proeminente nos direitos civis dos Estados Unidos, de 1955 até de 1968, onde foi barbaramente assassinado. Ele era um discípulo da não-violência e foi certamente respeitado por muitas pessoas ainda hoje também. E a tal ponto a sua luta dos direitos, da emancipação, da raça escura, da raça negra, as pessoas foram alertadas para esta situação. Ele fez um trabalho por excelência. Mas há tempo lia um artigo sobre este assunto que dizia o seguinte, é que Luther King ele recebeu o Prémio Nobel da Paz. Porquê que ele recebeu o Prémio Nobel da Paz? Alguém sabe aqui? Certamente se fossem responder, iriam todos a mesma coisa, pela sua causa, pelos direitos da emancipação de determinadas pessoas. Mas não foi por isso. Ele ganhou o Prémio Nobel da Paz pelo livro que ele escreveu, A Força de Amar. Não foi pela sua campanha, que achamos que alguém teria que fazer. Ele alertou certamente as consciências, mas diz esse relato que esta atividade que não era contrária à sua maneira de ser, porque ele era um pastor, portanto, um discípulo, um apóstolo da não-violência, gerou mais confusão, mais confrontos, mais derramamento de sangue, mais ódios, mais ira entre as pessoas do que qualquer outra coisa. Eu gostava de mencionar aquilo que li a seguir, que é um homem que nós não sabemos o nome dele. Certamente para a história da eternidade será um homem tão importante como foi Luther King, perdão. Diz que aquele homem, um homem simples, ia todas as noites a um cinema onde praticavam segregação racial. E quando chegava à bilheteira, metia-se na fila, portanto era um cinema, diríamos só para pessoas brancas. Ele ia junto da bilheteira e muito ordeiramente, recebendo piropos não muito agradáveis das pessoas que estavam ali naquela fila, ele, impávido e sereno, chegou junto da bilheteira e disse à senhora que ali estava: a senhora pode-me vender um bilhete para a sessão da noite? E aquela senhora do outro lado, furiosa, deu-lhe um olhar fulminante, com as chispas, não é? Dizendo: você desapareça daqui, se você sabe um provocador ou um agitador, desapareça já. Você sabe que não tem que estar aqui. E ele muito amavelmente depois olhou para aquela senhora e disse: senhora, desculpe. Na noite seguinte, ali estava aquele homem, recebendo os mesmos insultos, as mesmas ameaças de outras pessoas, não as mesmas provavelmente. Assim que ele chegou à frente da fila, olhou para aquela senhora e tornou a pedir e disse: senhora, por acaso não me vendia um bilhete? Imagina se aquela senhora tinha ficado furiosa naquele dia, imagina no dia seguinte. Se ele desaparece, enfim, tudo aquilo que nós podemos imaginar. E aquele homem punha só a mão,
pronto, minha senhora, não foi mal. E na noite seguinte, nas seguintes noites, ele foi insistindo naquele diálogo. Até que aquela senhora, ao fim de alguns dias, começava a olhar para aquele... lá está o senhor outra vez. O senhor até agora... desculpe lá, mas agora até me faz rir. Mas o senhor o que é que quer? Eu não lhe posso vender bilhete. Ela não pode vender bilhete. Olha, desculpe. E assim foi, durante mais alguns dias. Até que, num determinado dia... a senhora foi lá, ele foi lá e disse, olha, eu já vi que o senhor não é como esses arruaceiros por aí que possam surgir, o senhor tem outra índole, outra forma de ser. Eu até lhe vou dizer uma coisa, se dependesse de mim, eu até lhe vendia o bilhete. Mas como sabe, eu não posso, não estou autorizado a vender. Olha, então, quero desculpar. Então, passado alguns dias, aquele homem... colocou-se na fila com a mão atrás das costas. O que é que pode imaginar que aquele homem tinha? Uma pistola? Uma arma? Ele escondia aquilo e a senhora começou a olhar e via que ele tinha qualquer coisa atrás. Ela começou de alguma forma a ficar preocupada. Mas aquele homem sorria para ela de forma... E quando chegou a sua vez, disse, olha, eu já percebi que ao fim de todos estes dias que aqui tenho passado... que nós nos tornamos amigos. E que a senhora olha para mim de forma diferente. De forma respeitadora, amável e até inconfortável com esta situação. Portanto, se a senhora não se importa, aceita esta flor como prova da minha amizade, da minha simpatia. E diz que aquela mulher levantou-se do seu guichê, disse, se suba as escadas comigo. E chegou lá em cima, estava o seu chefe. Ela bateu à porta e disse, eu venho pedir a demissão do meu trabalho. Este senhor ensinou-me uma lição extraordinária. Enfim, meus queridos irmãos, isto para mostrar que mesmo em face do Evangelho, nós às vezes ganhamos mais com cortesia, com simpatia e com relações de mano a mano, de coração a coração. Às vezes fazemos grandes campanhas de evangelização. Abalamos os meios de comunicação social, invadimos com palestras, com uma coisa também. E às vezes esquecemos que o mais importante é o nosso confronto com os nossos amigos, com aqueles que nós julgamos que são pessoas de condição demasiadamente humildes, as pessoas a quem Deus ama da mesma forma. E que nós temos que ter a sabedoria, o tato, diríamos, a diplomacia, a finura, sabem, hoje existem grandes compêndios. Há um compêndio que paira por aí para os alunos das Relações Internacionais na Universidade. Há aqui uma pessoa na sala que tinha esse livro, ainda o tem lá em casa, que era um livro assim sobre diplomacia do Kissinger, não é? Secretário de Estado dos Estados Unidos, com todas as relações e todos os conflitos que ele tinha que gerir, um enorme calhamaço. E aqui está o apóstolo Paulo, numa simples epístola, mostra como o Evangelho não foi, diríamos, esta classe de escravos não foram certamente esquecidos. E vemos que o Senhor tem, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ensinos e preceitos que nos devem, portanto, levar a amar os nossos semelhantes, sejam eles em condição que estiverem. O meu sincero desejo é que esta noite nós possamos receber do alto esta sabedoria e termos este tato, este amor pelos nossos irmãos e trazê-los assim à salvação, porque todos eles são certamente filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe esta noite. É o meu sincero desejo. Na mesa.